bem-vindos ao canal. Eu sou Milena Teixeira, artesã aqui do Maria Joaninha Atelier. Eu tenho um vídeo aqui no card, onde eu já falei um pouquinho sobre o zíper, sobre o cursor e duas maneiras práticas para você estar colocando o cursor no zíper, tá? Se você quiser, pode acessar no card e ficar sabendo mais um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou utilizar um zíper a metro, um cursor correspondente, certo? Vou utilizar para demonstração 2 retângulos de tecido. Eu não vou passar medida porque você pode cortar aí os tecidos que você tem na sua casa só para fazer um ensaio. Eu peguei um tecido de estampa principal, um tecido de forro, que é como a gente trabalha normalmente nas peças. E vou estar aplicando o zíper com esse calcador para zíper, que vem na minha máquina, só que você pode comprar separadamente, certo? Fui lá na loja, comprei o meu zíper a metro e detalhe, eu sempre utilizo o zíper a metro a mais do que o espaço que eu vou aplicar. Por exemplo, eu tenho essa parte do retângulo onde eu vou aplicar o zíper, eu deixo uma parte considerável a mais, que pode ser aí, conforme você for fazendo, você vai ver 2, 3, 4, 5 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui de cara uma boa distância. Então, para trabalhar com o zíper a metro, a gente vai abrir o trilho do zíper aqui, ó, que é essa parte aonde corre o cursor. Eu sempre acho o meio das partes onde eu vou colocar. Na parte em que você for costurar o zíper, você ache o meio dessa parte. Dobre as duas partes e faça um pequeno corte, que é um pique, para você se direcionar pelo meio. Você acha o meio das partes em tecido e acha o meio do seu zíper também. Então, eu vou arrumar esse zíper. E vou achar o meio do zíper. Assim como eu faço no tecido. Venho e dou um piquezinho bem pequeno, porque o zíper desfia, tá? Então, tem que ser o mínimo possível de corte. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com o zíper no tecido. Iniciando pela parte do tecido principal, eu venho e posiciono o direito do zíper no direito da estampa. O direito do zíper é o direito onde tem a saliência aqui do trilho do zíper. E o avesso é onde fica mais lisinho. Então, direito do zíper no direito do tecido, posicionando pique com pique, meio com meio, que foi esse cortinho inicial que nós fizemos. Vou pegar o alfinete e vou marcar o meio. E vou direcionar a ponta do meu alfinete para a parte onde eu vou passar a costura. No caso, para cima aqui, nessa direção. Se a peça for grande, talvez você tenha que colocar mais alfinetes. Lembrando que esse é só um treino para você que nunca fez. Bem, pessoal, eu vou trabalhar então com o cursor para zíper. Ele tem essa barrinha, ele está dividido ao meio e ele tem uma barrinha que corre entre um lado e outro, lado direito, lado esquerdo. Essa parte da frente apoia o zíper, né? E a parte de trás do calcador, você vê uma pequena depressão aqui, olha, aonde se encaixa o trilho do zíper. Na minha máquina, eu tenho a possibilidade de apertar um botãozinho atrás e o meu cursor de costura geral, ele sai, que é esse daqui. Lembrando que esses dias eu limpei a máquina e mostrei alguns cursores dessa máquina. Você pode ir no card e assistir o vídeo. Agora eu vou escolher qual lado eu posso trabalhar. Direita ou esquerda. Eu vou posicionar o meu cursor na esquerda. Eu coloco ele aqui, abaixo e quando eu levanto, já está encaixado. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar o zíper de forma que a parte do trilho que está para baixo se encaixe naquela cavidade, naquela depressão que eu acabei de mostrar para vocês, que tem embaixo do calcador para zíper. Então, fica quase que automático e posicionado aqui. A agulha, ela vai descer, tá vendo, ó? Ela desce
de forma que trabalhe o ponto bem do ladinho do trilho do zíper. Você pode mudar a posição do calcador também, né? Você ergue a agulha. Você vai trocar o calcador de lado. Vai posicionar de forma que a cavidade se encaixe no trilho do zíper, mas a agulha vai descer na beirada do zíper, que vai dar uma distância maior entre o trilho e a costura. Isso é opcional. Depois que eu já encaixei o calcador, eu vou descer a agulha e vou fazer uma costura reta paralela com o trilho do zíper. E não vai ter erro, porque o calcador já está encaixado e posicionado. Coloquei o alfinete para segurar e vou fazer uma costura reta. Posso fazer um retrocesso no início e sigo costurando. Eu tiro o alfinete e sigo costurando. No final, eu também faço um retrocesso. Ou seja, volta a costura e faz 2 vezes para o acabamento ficar bem seguro. Cortei a linha, ficou com retrocesso no final, com retrocesso no início. E quando a gente vira, ó, a gente já pode ver que a costura ficou bem paralela ao trilho do zíper. Agora, a gente vai fazer a colocação do forro com essa mesma costura. Já posicionei aquela partinha do forro sobre o tecido e o zíper. Então, ficou como se fosse um sanduíche. Por isso que às vezes você vai ouvir falar sanduíche. Porque ficou o tecido principal, zíper no meio e o forro. Tá? Ficou um sanduíche de zíper. Alfinetei pelo meio e alfinetei pelas extremidades. E agora eu vou para a máquina, vou encaixar o cursor novamente aqui e fazer uma costura exatamente igual nós fizemos da primeira vez. Quando você passar o dedo aqui, você vai sentir o trilho do zíper lá entre os 2 tecidos. Aí você desce o cursor, a cavidade dele vai se encaixar novamente. A única diferença aqui é que você não tá vendo diretamente o zíper, agora você tá vendo o tecido de forro. Mas no tato você vai sentir exatamente onde tá o trilho do zíper. Abaixa a agulha e segue sem erro, porque o trilho do zíper tá encaixado na parte da cavidade do cursor. Vai segurando e fazendo a mesma costurinha até o final. Vamos ver como que ficou. Olha só. A segunda costura ficou assim, certo? O nosso sanduíche já está costurado. Feito isso, eu vou abrir a parte do forro e fica assim, a parte da frente e a parte do forro. Agora, a gente vai fazer uma costura de acabamento. Pessoal, posicionei aqui o tecido e vocês podem ver que eu retornei com a sapatilha ou com o calcador de costura geral, certo? Eu prefiro fazer assim. Como a minha máquina oferece a possibilidade de eu estar posicionando a agulha para a esquerda, toda para a esquerda ou toda para a direita, o que acontece? Eu posiciono a minha agulha para a direita numa distância que eu acho que fica bonito o acabamento. Para fazer essa costura, normalmente eu aumento o ponto da minha máquina e vou seguir fazendo a costura de acabamento. Notem que a borda do tecido não sai da borda do pé de máquina. Feito isso, a costura fica assim, que é essa linha rosa que vocês estão vendo aqui, que foi uma costura de acabamento. E na parte interna, ela ficou assim. Dessa forma, eu fiz do outro lado também. E o zíper ficou nas 2 extremidades do tecido. Ficou dessa forma, ó, a parte de baixo e a parte de cima, tá? E o que me resta agora depois disso? Eu já deixei em vídeo aqui para vocês 2 maneiras
para vocês fazerem isso. Aqui no card, você clica lá e escolhe a maneira que você quer colocar o seu cursor neste zíper. Espero que vocês tenham gostado demais dessa dica, que continue curtindo o canal, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Um grande abraço, tchau! Certo, fui lá na loja, comprei meu zíper a metro e detalhe, eu sempre utilizo o zíper a metro à mão.